torcedor, vamos falar sobre o Grêmio e o Cuiabá. Cuiabá e Grêmio, 2-1 para o Grêmio, num jogo muito difícil para o Grêmio, onde a temperatura elevada atrapalhou o rendimento dos jogadores. E o técnico Renato optou por uma escalação um pouco mais experiente, colocando o Mila como uma estratégia para deixar o time um pouco mais experiente no segundo tempo e com mais gás e velocidade. Deixa eu explicar isso aqui para vocês entenderem, até pelo ponto em que o Grêmio venceu. Claro que além da qualidade também mostrou isso, mas tem um ponto que vocês criticam e eu quero dizer para vocês que também não é tão verdade assim. Segue a gente aqui para vocês entenderem, e esse é um vídeo apoiado pela KTO. É a KTO que faz parte do nosso dia a dia, da nossa jornada. Eu apostei na KTO ontem na vitória do Grêmio e ganhei, tirei lá o dinheirinho do sueco e a gente ficou feliz mais uma vez. Gurizada, o Renato escalou um time não diferente. O time que é o time A dele, o plano A dele. E o Grêmio teve dificuldades. Parecia que no meio do segundo tempo o Grêmio perdeu o gás. Mas não foi tão assim. Depois que o Grêmio tomou o gol, o Grêmio deu uma relaxada, tentou correr, mas a verdade é que o Cuiabá acabou encaixando a sua marcação e o Grêmio não conseguiu criar mais, fazendo com que os jogadores de criação do Grêmio cansassem, fossem fazer outras funções e acabaram cansando para o segundo tempo, que era natural. 32 graus, 60% de umidade, o lugar é muito ruim mesmo. Um gramado alto também, isso conta. Mas o Renato muda para o segundo tempo. E aí o que ele faz? Ele tira alguns jogadores com um pouco mais de experiência, que estão com mais rodagem, e coloca jogadores mais novos. Por exemplo, ele tirou o Franco e tirou o Mila, que era programado a saída do Mila. E aí ele colocou quem? O Zinho e o Natan. E aí o que aconteceu? O Natan revezava a função com o Bitelo. Ou seja, o Grêmio ganhou um gás. O Mila já estava cansado e entrou o Natan novo, né, com gás novo. E aí ele tira o Franco e coloca o Zinho. Ele ganhou vitalidade, tirou um jogador de 26 anos para um jogador de 19. Ou a outra situação em que ele troca, ele tira Lucas Silva e Fábio e bota o Bruno Vini e Thomas Luciano. Mas ali já estava 2-1 para o Grêmio. Mas a mudança mais interessante foi a saída divina de 32 para entrar o Galdino de 25. O Grêmio tem gás, o Grêmio tem preparação física e o Grêmio tem jogadores com idade mais nova que podem ajudar em alguma situação. E foi o que aconteceu com esses jogadores. O Grêmio criou casca, o Grêmio foi maduro, o Grêmio conseguiu entender como que é o jogo, o Grêmio conseguiu fazer com que o jogo ficasse estratégico. O Grêmio jogou xadrez, vamos dizer assim. O Renato usou uma estratégia de jogar xadrez para poder vencer o Cuiabá. Viu que o Cuiabá tem uma dificuldade quando substitui, fica mais fraco, mas ao mesmo tempo a preparação física do Grêmio foi soberana em cima do Cuiabá. O Grêmio foi o Renato foi cauteloso. Ele programou o que ia fazer. Ele não foi pragmático. Ele programou e deu certo. O Galdino fez o gol. Ele estava no momento certo, na hora certa, para botar a bola para dentro. Essa é a verdade. Uma jogada individual do Zinho, rompeu linha, deu rebote, o Natan chutou, deu rebote e o Galdino colocou para dentro. Cara, isso é uma estratégia de um plano B que deu certo. Um jogador de extrema, que com uma certa velocidade conseguiu vencer o marcador, entrou na área, cruzou e as coisas aconteceram. Sempre vai ter algo que a gente precisa entender e falar. E essa parte do rompedor de linhas funcionou, que o Renato cobra. Se o Grêmio tivesse um outro rompedor de linhas, as coisas funcionariam muito melhor. Vamos pensar agora no próximo jogo, porque o Renato conseguiu uma vitória que era muito importante, como eu falei no pré-jogo, na jornada da Pachola. Se o Grêmio não saísse de lá com uma vitória, ficaria muito perto da zona de rebaixamento e as coisas começariam a ficar difíceis. Agora o Grêmio está na parte de cima da tabela, ficando ali em 7º lugar para 8º, porque tinha um jogo do Vasco quando eu falei sobre isso. E aí o Grêmio tem como respirar. O líder tem 9 pontos, o Grêmio tem 6
e as coisas ficam muito mais fáceis. O objetivo do Grêmio é buscar o título, mas financeiramente é ficar nessa faixa do Campeonato Brasileiro, e para isso tem que ganhar desses clubes que não vão disputar nada na competição. A estratégia é achar os 12 clubes que não vão disputar nada na competição e vencer os jogos de ida e de volta. Essa é a parte fundamental para ser campeão brasileiro. E os outros 7 clubes, Léo? Tu tenta tirar ponto. Poupa algum jogador e outro, mas tenta tirar ponto. Mas se tu vencer 12 clubes que não vão disputar nada na competição, ida e volta, tu faz 72 pontos. 72 pontos é pontuação de campeão. Renato sabe disso, ele está pensando nisso, por isso que ele estrategicamente montou o time para vencer o Cuiabá, porque realmente é difícil de jogar lá naquela temperatura, salve só vocês assistirem a coletiva do técnico Renato. Daqui a pouco eu volto. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações.